Oi, tudo bem? Estamos aqui na terceira etapa das orientações para a formação do curso da disciplina de estágio curricular obrigatório de pedagogia. E nessa rotina, nesse processo, são muitas as leituras, são muitas as organizações que cada um de vocês precisam ter para nós conseguirmos darmos continuidade ao enfrentamento da disciplina. Exige muita leitura, vai exigir muita organização, é preciso a dedicação de tempo para essa organização sistemática das atividades e das ações inerentes ao curso. Então nós temos, dentro do manual de estágio curricular, nós temos todas as orientações, todo o passo a passo, todas as etapas daquilo que nós precisaremos executar ao longo das atividades propostas. O primeiro passo é a gente entender que com a questão da pandemia nós estávamos obrigados a parar todo o processo educacional. Então, devido a essa questão, nós estávamos proibidos de realizar o estágio, devido à questão da suspensão das aulas, devido à questão do afastamento social por conta da pandemia. E através do parecer, do novo parecer do MEC, foi possível essa nova organização de novas diretrizes para a realização do estágio. Então, dentro da primeira questão vocês fazerem a leitura do parecer do MEC, que autoriza a operacionalização do estágio via novas normativas, certo? Essa é a primeira questão que a gente precisa ter consciência. Vamos ler, vamos entender e vamos perceber que nós estamos vivenciando agora um novo formato, que esse novo formato ele é provisório por conta do parecer do MEC devido à questão da pandemia. Esse é o primeiro passo, conhecer o parecer do MEC sobre as novas diretrizes. O segundo passo é a gente produzir, como foi orientado, uma entrevista eletrônica através do Google Form, para que eu, como orientadora de estágio, possa entender o que passa na cabeça de vocês. Quais são as suas dúvidas, quais são os seus anseios, quais são os seus medos e até que ponto você, se autoavaliando, você se classifica para a realização do estágio, para a formação, para se tornar um profissional docente. O terceiro passo é conhecer o plano de curso da disciplina de estágio. Então, dentro dessa disciplina, estágio curricular obrigatório, ela envolve 5 etapas. Que etapas são essas? Qual a carga horária? O que implica todo esse processo, Outra questão que está relacionada ao quarto passo é uma orientação específica para cada um de vocês. Como nós estamos seguindo novas diretrizes do curso de formação pedagógica segundo a portaria e o parecer do MEC, nós precisamos fazer um levantamento de toda a experiência que cada um de vocês já tiveram com a educação, com a sala de aula, com o contexto escolar, nas modalidades em que compreende o curso de formação acadêmica. Pode ser com relação à substituição de professor, pode ser a atuação dentro da educação infantil, no fundamental, educação de jovens e adultos. Então, todo e qualquer de vocês que já tenham tido experiências no contexto educacional, já tenham tido prática docente nessas modalidades que inclui o curso de pedagogia, vocês se dirigirem a essas escolas e buscarem a declaração com o timbre da escola, do estabelecimento educacional, descrevendo o seu nome completo, a sua identificação pessoal, a série em que você atuou, o tempo que você lecionou, de que forma que você obteve prática durante esse processo, para que a gente possa deduzir na sua carga horária, na realização das atividades
e na produção dos relatórios de vivência no curso de pedagogia. Outra questão também interessante é que nós estamos em pandemia. E com a questão da pandemia, está muito evidente, está muito latente, com a realização das aulas remotas, a utilização das tecnologias. Então, já que nós não podemos estar presencialmente, na interlocução, discutindo tete a tete sobre os processos e práticas da realização do estágio, nós precisamos nos apropriar, como eu já falei em vídeos anteriores, de todas as tecnologias possíveis, as redes sociais, as aulas ao vivo, pelo Zoom, pelo Google Meet, lives, gravação, tudo que a gente puder utilizar para estar próximo, o estudo via grupo WhatsApp, ligação, mensagem, áudio, torpedo, tudo que a gente puder utilizar de tecnologias, de redes sociais para nos aproximar e para produzir esse entendimento, esse diálogo pela orientação de mim para com vocês, nós vamos utilizar, certo? Então, já foi agendado, nós já tivemos uma aula ao vivo, inaugural, apresentando as principais questões gerais. Essa aula que eu estou dando, inclusive, é uma revisão, é uma retomada, reexplicação, sintonizando, orientando cada um de vocês com relação a esse processo. O 6º passo é a primeira atividade prática que nós vamos produzir, que vai ser inserida no portfólio de estágio de vocês, que é a leitura de um texto da etapa 2, que fala sobre os pilares da educação. É um documento proposto pela Unesco, que ela traz questões essenciais de como o professor deveria agir, de como a educação deveria ser estruturada nesses parâmetros, nesses pilares, para que pudesse produzir uma educação realmente de qualidade, digna e que atendesse às exigências das normativas propostas pelos documentos teóricos. O 7º passo já é de fato o início da organização do portfólio. Então, lá no grupo de estudo foi publicado um documento que chama Manual de Estágio. Esse documento, Manual de Estágio, é a Bíblia de vocês. Vocês vão seguir esse manual, essas orientações. Gente, cada passo desse é uma ação, é algo que vocês precisam fazer. Então, não existe nada mirabolante com relação a esse passo a passo, essas orientações que estão sendo dadas sobre as etapas de estágio. E aí, algumas pessoas, elas me ligam ou mandam mensagem: professor, e esses relatórios todos? Não são relatórios todos, certo? São descrições, são produção de relatos que vão ser anexados no portfólio, que juntos serão o relatório do estágio, dos estágios, certo? Dentro desse passo 7, que é a organização da pasta, eu trago três alternativas para vocês. Pode ser 2 portfólios em arquivo de PDF ou de PowerPoint, vocês sistematizarem e organizarem tudo bonitinho na mesma sequência, daquele passo a passo que foi dado. Ou você comprar uma pasta física, uma pasta catálogo, né, a partir de 50 folhas, para que você possa organizar bonitinho, bem caprichado, as atividades e as etapas e os relatos de todos os estágios que nós iremos realizar nesse período: setembro, outubro, novembro e novembro, né? A 8ª parte, o 8º passo, é a produção e organização já da pasta, daquele passo a passo, né, das atividades que nós propomos de acordo ao cronograma, certo? O passo 9 é para que vocês
peguem o plano de intervenção que vocês já produziram em outra disciplina e tragam ele para a pasta, anexem. Esse plano de intervenção, ele vai ser o inspirador da produção de planos de aula, que está lá no passo 10. Então, passo 10, dentro do projeto de intervenção que vocês tiveram acesso, que vocês produziram, vocês vão produzir 3 planos de aula. Então, a partir desses planos de aula da educação infantil, outro do Fundamental 1, que pode ser a primeira, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto ano do ensino fundamental, e outro plano voltado para a educação de jovens e adultos, né? Ali do ciclo 1, que é a alfabetização mesmo, primeiro e segundo ano. E o passo 11 do nosso manual de estágio é a produção de uma videoaula. Então, você produziu os planos de aula, você escolhe um plano de aula e aí você vai produzir uma videoaula dando a orientação como você tivesse sendo regente da turma. Você vai dar essas orientações segundo o plano que você produziu. E essa produção da videoaula, ela exige a utilização das novas tecnologias, porque você vai ter contato com uma escola que desenvolve atividades remotas e você vai colocar na prática essa sua videoaula, essa sua orientação produzida através do seu plano, certo? E aí, a partir do ponto 12, nós vamos, de acordo à orientação da orientadora, minha orientação, vocês vão produzindo esses relatos que vão estar subsidiados ou em algum texto, ou em algum vídeo, ou em alguma colocação que eu faça, para que estimule, para que inspire a você pensar num determinado recorte, num determinado contexto educacional para a produção desses relatos que serão inseridos no portfólio, certo? E aí o passo 13, que é o último passo, é a produção sequencial desses contextos todos. A gente vai finalizar já na última semana de estágio ali, que eu acredito em novembro, as orientações sobre as diretrizes, sobre a percepção do que é o trabalho do coordenador no contexto escolar, principalmente fazendo um recorte sobre essa realidade de agora, a pandemia, as aulas remotas, e também sobre o trabalho da gestão escolar. Como que a gestão escolar, ela conduz, ela estimula, ela mobiliza esse trabalho dentro da sala de aula, nesse universo adverso que é a pandemia atualmente. Então, eu aguardo vocês para as próximas orientações. Beijão!